A indicação da cirurgia íntima tem alguns aspectos que são importantes o profissional de saúde, o cirurgião plástico, avaliar. Geralmente as pessoas pensam que é só o aspecto estético, e não é. Existe o aspecto funcional também. Então você tem pacientes que, devido a que a gente chama de hipertrofia dos grandes lábios, elas têm um atrito maior nessa região. Esse atrito pode incomodar numa atividade física, pode aumentar, dificultar a higienização na região, aumentando o índice de doenças inflamatórias, candidíase, infecção urinária. Pode atrapalhar numa atividade esportiva, hoje em dia é muito comum maratonas, pessoas que correm, bicicleta e tudo mais, e aquele tecido com excesso pode comprometer a atividade física também. E obviamente o aspecto estético é muito importante. O aumento do volume naquela região pode dificultar a paciente utilizar uma roupa íntima, pode causar um certo constrangimento numa piscina, utilizar um biquíni ou uma roupa mais justa numa academia. Então esse volume pode causar um sério constrangimento para a mulher. Então é importante salientar isso, que não existem só os aspectos estéticos, os aspectos funcionais também. Outro aspecto importante que algumas pacientes se queixam também é em relação ao ato sexual. Eventualmente esse excesso de pele dos pequenos lábios, aliás, pode dificultar, causar o que a gente chama de dispareunia, dor no ato sexual. Sem contar também o constrangimento. Eu já tive casos de pacientes virgens que já eram maiores de idade, com mais de 20 anos, que até então não tinham tido nenhuma relação sexual por conta do constrangimento da alteração da anatomia vaginal. Bom, a cirurgia, falando em porte cirúrgico, é uma cirurgia relativamente simples. O tempo de duração é mais ou menos de 1 hora e é necessário um suporte hospitalar. Geralmente essa cirurgia é feita com anestesia local e uma sedação, ou eventualmente uma anestesia raquimedular. É importante ter essa condição para trazer mais segurança para o paciente. Quando a gente faz a cirurgia dentro do ambiente hospitalar, a higiene é maior, é possível aplicar um antibiótico na veia para evitar infecções naquela região, ou seja, uma estrutura mais adequada para a segurança e para a saúde da paciente. E geralmente os cortes, as cicatrizes ficam escondidas, não são cicatrizes que ficam aparentes. Isso foi uma mudança importante da técnica nos últimos anos. Antigamente as técnicas eram só ressectivas, ressecavam uma grande quantidade de tecido dos pequenos lábios da vagina e eventualmente causavam complicações. E nos últimos tempos o aspecto estético é cada vez mais considerado importante. Então a tendência das técnicas é realmente manter cicatrizes praticamente imperceptíveis. Também existem outras abordagens cirúrgicas da ninfoplastia, não é só a ressecção dos lábios, dos pequenos lábios hipertrofiados. Nós temos também uma outra abordagem da ninfoplastia, o acesso de tecido gorduroso na região pubiana, né? Que é feita ali com aspiração para melhorar esse excesso. Eventualmente na mesma região do púbis pode haver um excesso de pele, que no caso dos homens pode causar uma sobrepele, e na mulher também, que pode até cobrir, né, o genital, a base do pênis, então é uma outra abordagem cirúrgica. E nas mulheres com um pouco mais de idade também existe as alterações dos grandes lábios. Os grandes lábios é a pele ao redor dos pequenos lábios, é a região onde tem os pelos na região da vagina, ela fica por fora. E com o passar da idade, as mulheres têm uma hipotrofia, uma diminuição desses tecidos. E uma abordagem cirúrgica é a lipoenxertia, né? O enxerto de gordura nessa região para melhorar a qualidade de pele e o volume dos grandes lábios. Quando a gente associa essas técnicas, aí o tempo cirúrgico pode ser um pouco maior. Mas na grande maioria das vezes é feita a correção dos pequenos lábios e esse tempo é de 40 minutos a 1 hora. Quando se associa outras abordagens, aí o tempo pode ser um pouquinho maior, mas nunca passa de 2 horas de tempo cirúrgico. Geralmente a alta é dada no mesmo dia, né? Não é necessário passar uma noite no hospital. De porte cirúrgico é uma cirurgia bem tranquila mesmo. Essa pergunta é muito importante. Cada vez mais com as mídias sociais, a autoestima está sendo testada, né? A imagem é muito importante. É claro que existe um limite para isso, né? Mas a sociedade que nós vivemos hoje em dia tem essa tônica da autoestima, da imagem.
E o acesso à tecnologia transformou isso de uma forma mais intensa ainda. Existe um acesso maior à informação e tudo mais, o que fez que as pacientes jovens procurassem mais esse tipo de cirurgia. Criou-se, digamos, entre aspas, uma ditadura da anatomia, inclusive até da região dos genitais femininos. As imagens são muito mais expostas, os nudes na internet e tudo mais. Então isso tudo criou essa questão, essa dúvida da mulher. Será que a anatomia da minha vagina, da região, está adequada ou não? Mas é muito importante o profissional médico colocar um freio nisso quando ele vê que tem alguma coisa errada. Quando existe alguma disparidade com isso. Por isso que o exame é muito importante, avaliar o paciente. É muito importante a gente considerar esse aspecto. Mas realmente a procura aumentou muito. Como eu já falei anteriormente, a paciente jovem que me procurou por uma questão de constrangimento, não tinha tido relações sexuais ainda, mas tinha um constrangimento da região e realmente existia uma hipertrofia importante naquela área. Eu caracterizo que existe até mais ou menos 2 públicos que são muito comuns de procurar esse tipo de cirurgia. A paciente mais jovem, que está adentrando na fase de relacionamentos e tudo mais, e a paciente que já tem um pouquinho mais de idade, que já tem um componente de frouxidão dos tecidos e tudo mais. São basicamente esses 2 públicos que têm procurado a gente. A idade ideal para a realização da linfoplastia é aquela idade que existe a completa maturidade dos órgãos genitais. Isso varia muito de paciente para paciente, essa maturidade, Existem até relatos de pacientes com 11, 12 anos procurando esse tipo de cirurgia, o que não deve ser feito. Existe uma resposta hormonal, essa resposta hormonal vai acontecendo no início da pré-adolescência até toda a maturidade. E existe uma coisa que a gente chama de menarca, que é a primeira menstruação da mulher, que aí começa a acontecer todo o amadurecimento dos órgãos genitais. Essa fase, até a gente ter até o término desse amadurecimento, leva de uns 5 a 6 até 7 anos depois da primeira menstruação. O ideal mesmo realmente é realizar a cirurgia após a paciente atingir a maioridade, após ela completar 18 anos. Isso é o ideal, porque ela vai ter uma consciência melhor dos problemas dela, do que tem que ser feito ou não, e obviamente a avaliação médica, a indicação médica, porque nem sempre o que a paciente quer é possível de ser realizado. Então o aspecto técnico da indicação cirúrgica é muito importante. Mas via de regra, a partir de 18 anos, já é possível fazer esse tipo de cirurgia com maior segurança para todos os lados.